Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a esses amigos espirituais que nos cercam, nos incentivam, nos colocam para cima. Muitas vezes nós nos colocamos para baixo e eles vêm e nos colocam para cima, para a apresentação desse programa Luz na Penumbra e particularmente aqui no nosso estudo de obras póstumas, livro de Allan Kardec. Nós começamos com essa efusividade, da alegria, porque, meus irmãos, nós precisamos olhar e ver que a vida é absolutamente maravilhosa. Passamos por percalços? Sim, e Jesus não enganou a gente. Jesus disse: no mundo tereis tribulações ou aflições, dependendo da tradução, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele disse que no mundo teremos tribulações, ele não quis dizer talvez tenham, não. Ele disse: no mundo tereis tribulações, tereis aflições, tereis dores, tereis sofrimentos. Mas não desanimem, isso ainda faz parte de um processo em que nós somos ainda muito infantilizados, moralmente falando. Nós ainda nos iramos com os outros, nós ainda nos chateamos com a posição do outro. Nós estamos vivendo o momento da polarização, já há algum tempo, aqui no Brasil principalmente, mas em vários pontos do globo terrestre, porque não acontece só num ponto, a revolução do planeta, moralmente falando, ela vai acontecer no planeta inteiro. Para alguns povos, para algum tipo de sociedade, pode ser de uma forma, para outros de outra forma, mas a revolução planetária de fazer com que a gente se sacuda mesmo por dentro, ela acontece no mundo inteiro. E não só na parte física, também na parte espiritual, no plano espiritual. Então, é algo que está acontecendo hoje no planeta Terra para que nós possamos sermos sacudidos e buscarmos verdadeiramente aplicar o Evangelho de Jesus, aplicarmos a doutrina espírita em nossas vidas. Não apenas conhecermos intelectualmente, mas e principalmente aplicarmos no nosso dia a dia. Como nós lembramos sempre, o ensinamento fantástico de Jesus é: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Tal é a lei e os profetas. Então, se Jesus está dizendo para que nós possamos fazer ao próximo o que queremos que nos façam, então vamos arregaçar as mangas e trabalhar nesse sentido. Vamos olhar para o próximo e pensar: o que eu gostaria que me fizesse se eu estivesse na condição dele? Não é isso? É isso aí, meus irmãos. Por isso essa alegria sempre ao iniciarmos qualquer programa dentro dessa rádio Rio de Janeiro, dessa emissora da Fraternidade, pelo AM 1400 kHz, pelas redes sociais, Facebook, YouTube, pelo site da Rádio Rio de Janeiro, que é de onde parte tudo, radioriodejaneiro.digital, e essa rádio que nos ajuda tanto e tanto e tanto superarmos as nossas dificuldades, superarmos a nós mesmos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de obras póstumas. Estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, que, mais uma vez explicando, são várias mensagens, várias comunicações,
alguns diálogos entre o Hippolyte Léon Denis Arrivaille e a espiritualidade, que ele vem exatamente entendendo o processo pelo qual ele foi inserido como peça principal, não peça única, mas peça principal dos encarnados, principalmente, não é? Para a codificação da doutrina espírita. Então ele vem nos passando algumas informações de como ele ficou sabendo da missão dele, como ele ficou sabendo da importância que tem a doutrina espírita e por aí vai, né? Já estudamos vários trechos desse capítulo e vamos dar continuidade agora com uma mensagem em Paris, 14 de outubro de 1863, médium Senhor Dá, sobre o futuro de diferentes publicações. E ele trata aqui da vida de Jesus por Renan. Foi uma obra concebida por Renan, em que ele trata Jesus não como um Deus, mas como um ser humano bastante diferenciado dos demais seres humanos. E aí vamos ver o que nosso Kardec nos traz na conversa que ele tem com o espírito Erasto. Então, pergunta de Kardec a Erasto: que efeito produzirá a vida de Jesus de Renan? Resposta: enorme efeito. Grande será a repercussão no clero, porque esse livro derroca os próprios fundamentos do edifício em que ele se abriga há 18 séculos. Não se trata de um livro irrepreensível, longe disso, porque reflete uma opinião exclusiva que se circunscreve no círculo acanhado da vida material. Todavia, Renan não é materialista, mas pertence a essa escola que, se não nega o princípio espiritual, também não lhe atribui nenhum papel efetivo e direto no encaminhamento das coisas do mundo. Ele é desses cegos inteligentes que explicam a seu modo o que não podem ver, que, não compreendendo o mecanismo da visão à distância, imaginam que só tocando-a se pode conhecer uma coisa. Por isso é que reduziu o Cristo às proporções do mais vulgar dos homens, negando-lhe todas as faculdades que constituem atributos do espírito livre e independente da matéria. Entretanto, a par de erros capitais, sobretudo no que concerne à espiritualidade, o livro contém observações muito justas que até aqui haviam escapado aos comentadores e que, de certo ponto de vista, lhe dão grande alcance. Seu autor se inclui nessa legião de espíritos encarnados que se podem classificar como demolidores do velho mundo, tendo por missão nivelar o terreno sobre o qual se edificará um mundo novo mais racional. Quis Deus que um escritor, justamente conceituado entre os homens do ponto de vista do talento, viesse projetar luz sobre algumas questões obscuras e eivadas de preconceitos seculares, a fim de predispor os espíritos às novas crenças. Sem o suspeitar, Renan achanou o caminho para o espiritismo. Bem, meus irmãos, aqui a palavra de Erasto, o comentário de Erasto a respeito dessa obra de Renan. Confesso, não li a obra de Renan, mas vi vários irmãos comentando a respeito dessa obra, que realmente, como Erasto nos fala, ele não trata Jesus como um espírito superior, nem como o que ele realmente é, que é um espírito puro por excelência. Mas, a par da visão do Renan, o que Erasto ressalta é que começa a ser questionado algo que não poderia ser questionado. Não se poderia questionar a opinião do clero. Não era questionado, era chamado dogma.
ou seja, algo que não pode ser questionado. E na doutrina espírita a gente aprende que tudo pode ser questionado e deve ser questionado. Kardec nos traz a informação de que os espíritos superiores não se preocupam se eles estão sendo motivo de avaliação, de críticas, não das críticas negativas, mas das críticas construtivas. As críticas que servem para avaliar. O espírito superior nenhum vai ficar chateado em ser questionado. Absolutamente, espírito superior não fica chateado em ser questionado, em duvidarem da escrita dele, da fala dele, enfim, da comunicação que ele dá. Espírito superior nenhum fica chateado, fica aborrecido, nada disso. Não é deles. Eles querem mais é que nós avaliemos mesmo, porque é o nosso crescimento intelecto-moral que está em jogo. Se nós aceitamos tudo sem questionar, nós podemos estar sendo joguetes de espíritos inferiores, porque esses sim, esses não gostam de ser questionados. Esses se irritam quando são questionados. Esses se irritam quando põem em dúvida se eles realmente são espíritos superiores ou não. Agora, o verdadeiro espírito superior está nem aí. Pode questionar, pode jogar fora a mensagem que você ficou na dúvida, não tem problema nenhum. Ele não vai ficar chateado com isso, pelo contrário. Ele vai entender que você está em busca da verdade, que nós estamos em busca da verdade e não aceitando tudo e qualquer coisa. Nós estamos numa época em que muita gente, não vou dizer a maioria não, mas muita gente aceita tudo aquilo que vem para eles, ou pelo menos aquilo que casa com o pensamento da pessoa. Se está de acordo com o que eu penso, eu aceito como verdade absoluta sem questionar. Agora, se não está de acordo com o que eu penso, aí eu questiono, eu digo que é mentira, etc. e tal, mesmo sem avaliar se é verdade ou é mentira. Então nós precisamos ter esse critério, né, de avaliação, de questionar tudo, absolutamente tudo, para que nós não sejamos instrumentos do mal, instrumentos da mentira, instrumentos da inverdade. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos aqui com o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, como toda quarta-feira às 21 horas fazemos, com reprises às quintas-feiras, 3 da manhã e 6 da manhã, onde vocês estão cordialmente convidados a sempre participarem, a nos ajudarem a fazer esse programa, compartilharem com as pessoas que vocês conhecem. Podem mandar o link do programa, é só entrar lá no site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital, tem lá a programação. Aí você entra em programas, busca o Luz na Penumbra, e dentro do Luz na Penumbra vai estar lá o nosso programa Obras Póstumas. Divulguem, porque isso é muito importante para nós que estudamos as obras básicas de Allan Kardec, para vocês que estão aí, talvez ao divulgarem, ao compartilharem, vocês mandam para alguém que tenha uma visão diferente, que tenha uma interpretação diferente daquilo que nós analisamos e colocamos aqui. Então essa pessoa pode nos ajudar a ter essa outra visão, mais uma vez corroborando com aquilo que Erasto vem trazendo aqui, de que precisamos realmente avaliar tudo, não ficarmos presos a dogmas que só fazem com que a gente cada vez mais fique alienado, buscando apenas uma vertente da chamada verdade, né? Aquela que nós não conhecemos ainda. Mas nós vamos dar continuidade aqui, vamos para próximo ponto aqui em estudo, que é outra comunicação em Paris, 30 de janeiro de 1866, no grupo do senhor Golovin, médium senhor L.
precursores da tempestade. Vamos então ao texto, onde Kardec nos explica a respeito desse título que ele dá, Precursores da Tempestade. Vamos ao texto. Permiti que um antigo dignitário da Táurida abençoe vossos 2 filhos. Possam eles, sob a égide das respectivas mães, tornar-se inteligentes em tudo e ser para vós causa de reais satisfações. Desejo que sejam espíritos convictos, isto é, de tal modo se saturem da ideia de outras vidas, dos princípios de fraternidade, de caridade e de solidariedade, que os acontecimentos que se precipitarão quando eles estiverem em idade de consciência e de razão, não os espantem nem lhes enfraqueçam a confiança na justiça divina em meio das provas por que tem a humanidade de passar. Por vezes, surpreende-vos o azedume com que os vossos adversários vos atacam. Segundo eles, sois loucos, alucinados, tomais a ficção pela realidade, ressuscitais o diabo e todos os erros da Idade Média. Sabeis que responder a todos os ataques seria travar uma polêmica sem resultado. O vosso silêncio prova a vossa força, e se não lhes derdes ocasião de retrucar, acabarão calando-se. O imprevisto é o que mais podeis temer. Se desse uma mudança de governo no sentido do mais intolerante ultramontanismo, certamente seríeis perseguidos, escarnecidos, condenados, expatriados. Mas os acontecimentos mais fortes que as maquinações em surdina preparam no horizonte político um temporal bastante violento, e quando a tempestade estalar, tratai de estar bem abrigados, de ser bem fortes e muito desinteressados. Haverá ruínas, invasões, delimitações de fronteiras, e desse naufrágio imenso que virá da Europa, da Ásia, da América, somente escaparão, ficai sabendo, as almas temperadas, os espíritos esclarecidos, tudo o que for justiça, lealdade, honra, solidariedade. São perfeitas as vossas sociedades, tais quais se acham organizadas? Tendes aos milhões os vossos párias, a miséria enche incessantemente as vossas prisões, os vossos lupanares e abastece os cadafalsos. A Alemanha assiste, como em todos os tempos, à migração de seus habitantes às centenas de milhares, o que não faz honra aos seus governos. O Papa, príncipe temporal, espalha o erro pelo mundo, em vez do espírito de verdade de que ele se constituiu o emblema artificial. Por toda parte a inveja. Vejo interesses que se combatem e nenhum esforço pelo erguimento do ignorante. Os governos, minados por princípios egoístas, pensam em fortificar-se contra a maré que sobe, maré que é a consciência humana, que afinal se insurge após séculos de expectativa contra a minoria que explora as forças vivas das nacionalidades. Nacionalidades que a Rússia não encontre terrível escolho, um cabo das tormentas nessa palavra. Bem-amado país, não esqueçam os teus homens de Estado que a grandeza de uma nação não consiste em ter fronteiras indefinidas, muitas províncias e poucas aldeias, algumas grandes cidades num oceano de ignorância, imensas planícies, desertas, estéreis, inclementes como a inveja,
como tudo que é falso e emite sons falsos. Pouco importa que o sol não se esconda sobre as vossas conquistas, nem por isso haverá menos deserdados, menos ranger de dentes, todo o inferno ameaçador de falses escancaradas como a imensidade. As nações, como os governos, têm o livre-arbítrio, como as simples individualidades, elas sabem dirigir-se pelo amor, pela união, pela concórdia. Entretanto, fornecerão à tempestade anunciada elementos elétricos apropriados a melhor as destruir e desagregar. Inocente, em vida, arcebispo da Táurida. Olha que mensagem interessante, escrita em 1866 e hoje, 2022, lá se vão 160, quase 160 anos, fazendo uma conta rápida, e vemos aí a Rússia, como é citada a Rússia, que grande nação, não é? Mas que precisa tomar um rumo do bem, um rumo da cordialidade. Nós somos todos um povo só. A doutrina espírita nos esclarece que todos nós somos espíritos que vamos passando de uma experiência a outra. Uma hora nós somos pretos, outra hora brancos, outra hora asiáticos, outra hora ricos, outra hora pobres, outra hora nós nascemos na Europa, outra hora nas Américas, outros em qualquer lugar do planeta. E nós não podemos imaginar que o povo A é inimigo do povo B. Não pode ser assim. Porque nós somos todos irmãos. Todos nós somos irmãos. Nós precisamos muito entender definitivamente que a fraternidade universal deve reinar. Devemos nos respeitar os limites dos outros. Como falávamos que estamos num momento de grande polarização, onde existem os conceitos de um extremo e os conceitos do outro extremo, e no meio disso parece que não existe nada, não existe meio termo. A gente precisa muito de uma paciência, de fraternidade, de entendermos que esses irmãos que cita aqui o ex-bispo, que são os precursores da tempestade, esses irmãos fazem com que a tempestade moral, mas também a tempestade material aconteça em nosso planeta, e como dizíamos antes, faz parte dessa revolução em que o nosso planeta se encontra. Nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, deixando o planeta de provas e expiações. Já não mais fazemos o mal com vontade de fazer o mal, de prejudicar o outro. Já é a ignorância que faz com que façamos o mal para os nossos irmãos de caminhada. Então é preciso que nós entendamos essa mensagem como um alerta para cada um de nós. É óbvio que nós hoje não conseguimos chegar lá no nosso irmão Putin diretamente, através de uma entrevista, de uma carta. Nada disso hoje é possível, pelo menos nós não enxergamos essa possibilidade. Mas as nossas preces podem sim, podem chegar a esse irmão, a esses irmãos todos que estão envolvidos nessa, e não só na guerra Rússia-Ucrânia, mas em vários outros pontos do planeta que estão em ebulição. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir a Deus que ajude esses irmãos a saírem dessa zona de tormenta íntima e assim pare com todo e qualquer tipo de guerra. Esse é o papel do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita. Bom, estamos terminando o nosso programa de hoje. Pedimos para que não saia daí, pois vem aí o programa ainda Luz na Penumbra, mas o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua.
Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite a todos. Estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual desenvolvemos de forma sistemática o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos iniciando o 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, e hoje estudaremos causas atuais das aflições, que são os itens 4 e subsequentes. Para refletir conosco, estudar junto conosco, temos o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, e sob a batuta do querido Pablo, na técnica, nós daremos prosseguimento. Olá, Tony. E aí, Marta? Tudo bem? Tá. É que realmente tratar das aflições é difícil. É uma coisa um pouco espinhosa, né? É verdade. Porque nós que temos consciência de que passamos por aflições, mas às vezes temos dificuldade de entender por que passamos pelas aflições, né? As aflições estão aí acontecendo e nós estamos reclamando, nos queixando, mas nós não atinamos para as causas dessas aflições. Ou quando procuramos buscar as causas, nós ficamos dizendo, mas por que acontece logo comigo isso? Como é que Deus permitiu isso? Então, eu acho que Kardec fez muito bem em trazer esse assunto para nos elucidar, para que a gente entenda realmente o que está acontecendo, porque a maneira que há de se resolver um problema é entender o problema primeiramente, saber o que está acontecendo, de que se trata o problema, para depois buscar uma solução para o problema. Então, se nossos problemas são as aflições, Kardec dividiu as aflições em 2 tipos de aflições. Seriam as aflições cujas causas são atuais, ou seja, as aflições estão acontecendo e a causa, o motivo delas acontecerem, ocorreram ainda recentemente. E recentemente a gente entende por ser esta vida atual. Então aconteceram, né, nesta vida atual os motivos pelos quais nós estamos aflitos, estamos sofrendo, estamos chorando. E há outro tipo de causa, de aflições, cujas causas ocorreram em algum tempo remoto. Então, isso é um outro item que nós vamos estudar mais à frente. Hoje nós vamos nos ater primeiramente às causas atuais, porque são as que estão mais perto de nós, aquelas que nós temos condição de nos lembrar. As causas muito antigas, é bem provável que nós não nos lembremos delas. Mas essas que estão acontecendo agora recentemente, estão fresquinhas ainda, então é bem possível que nós não lembremos. Então Kardec vai tratar disso e nós que vamos ouvir temos que nos preparar para as carapuças que ele vai jogar aqui para cima da gente. Não vamos ficar tristes com ele, nem magoados, porque ele vai falar a verdade, gente. Então, se queremos mudar, vamos botar as carapuças. Então vamos lá ver. As vicissitudes da vida são de 2 espécies ou, se quisermos, tem 2 fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caiam por sua própria culpa?
Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Suscetibilidade é o que a gente chama de fricote, pelanca. Parece que está sendo delicado aqui, mas eu vou ser direto. Entendeu? Nós não temos... Ele diz aqui, quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação, ou seja, botar a bola no chão, baixar a bola, e menos fricote, frescura. É isso que ele está dizendo aqui. Isso vem na cara da gente, não vamos nos enganar. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? No fim da vida a gente reclama que está sem saúde, mas vai se lembrar dos abusos que cometeu quando era jovem contra a própria saúde? Não vamos nos esquecer disso, gente. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Esse menino é terrível, mas coitadinho, o que tem, né? E vai levando. Quando vira um adulto mal-educado, grosseiro, desrespeitoso, a pergunta a Deus, por que eu estou sofrendo? Por que meu filho é ingrato? Vamos pensar, vamos examinar as causas anteriores. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho e do egoísmo, da tola vaidade que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Ele está distribuindo carapuça aqui, gente. Que todos os que são feridos do coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Gente, é o que a gente mais faz. Eu não devia ter feito isso. Ou eu devia ter feito isso. Nós falamos isso toda hora, quando a bronca chega. Então, vamos pensar, vamos ser honestos conosco mesmos. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela será sua própria incúria. Tem outros aqui que a gente acusa, terceirizando a culpa. A gente acusa o cunhado, o sogro, o genro, o vizinho, o síndico, o prefeito, o patrão, o empregado. A gente acusa um monte de gente pelas nossas aflições. Quer dizer, é muito mais fácil terceirizar a causa, terceirizar a culpa. É duro ter que olhar no espelho e reconhecer que a culpa está em nós mesmos. Os males dessa natureza fornecem seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. Então, nós buscamos nas faculdades, nas academias, aprimorar o nosso intelecto. É louvável. Vamos estudar, vamos aprender. Mas será que tem alguma faculdade de moralidade? De caridade? Cristianismo? Moderação? Temperança? Será que há isso? Faculdade ensinando isso? Diploma disso? Não há. Nós temos que buscar dentro de nós isso. Nos bons exemplos que há por aí. E coibir as nossas tendências
para as coisas erradas. Se nós sentimos que tem uma tendência para a coisa errada, vamos fazer força. É difícil, eu sei, muitas vezes é duro para coibir, mas temos que nos esforçar, que esse esforço vai ser recompensado. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Então, o que ele diz aqui? As nossas faltas que cometemos à sociedade, seja ela como sociedade ou como os sócios, que são os outros, os crimes que cometemos contra os outros e contra a própria sociedade, a lei pune. E nós vamos para a cadeia sabendo que vou para a cadeia porque eu roubei fulano, assassinei fulano, ofendi Beltrano. A gente sabe porque está lá. Ninguém está na cadeia lá achando que está aqui porque não fiz nada, sabe que fez. Agora, quando a gente começa um crime contra nós mesmos, a sociedade não pune, a justiça não pune. E quais são esses crimes contra nós mesmos? São esses que Kardec elencou aqui no item anterior. Né? A falta de compromisso com a nossa saúde, com a nossa vida, com nossos objetivos, com nossos deveres. Nós não cumprimos isso. E aí sofremos, porque quem é que vai pagar isso? Somos nós. É um crime contra nós mesmos. Não é contra o outro. Não estou cometendo crime contra meu filho por tê-lo deixado ficar um sujeito mal educado. É contra mim. Primeiro que eu vou sofrer, por isso que ele vai fazer comigo, eu vou sofrer. Então o crime é contra mim. Nenhuma sociedade vai me prender porque eu não dei educação ao meu filho. Nenhuma sociedade vai me prender se eu casei por interesse financeiro. Então, o crime é contra mim mesmo. Por isso está dizendo aqui, esse tipo de crime a sociedade não condena. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Ou seja, quem está de olho em nós é Deus. É aquela, dito latino, cave cave, dominus vigiat, ou seja, fique de olho porque o Senhor está vigiando. Fique de olho, fique esperto. E o Senhor está vigiando. E nós esquecemos disso. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, ou seja, a lei de Deus, que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Ninguém escapa à lei de Deus. Ela é infalível. Daí segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a felicidade futura. Na vida terrena, nós aqui cometemos um crime e fazemos toda a força para ocultá-lo. E muitas vezes temos sucesso nisso, conseguimos ocultar da sociedade o crime que cometemos, ficamos impunes e achamos que estamos numa boa, porque ninguém viu, ninguém soube, beleza. Mas Deus vê. Então os crimes que cometemos não ficam impunes para a lei de Deus. E por que é assim? É por nosso próprio benefício. Porque se não fôssemos punidos, no caso, pela lei de Deus, e aprendêssemos com a punição a não cometer esse crime novamente, insistiríamos em cometer esses mesmos crimes incessantemente e com isso retardaríamos o nosso progresso. E o meu progresso individual, ao ser retardado, retarda o progresso da humanidade. Então, além disso, eu estou cometendo o crime de atrasar a humanidade. Por causa do meu bem bom, do meu gosto por coisas que não prestam, eu atraso a vida da humanidade. E não pode ser assim. Eu tenho que ter o chamado, ter um alerta. E o alerta são as aflições. As aflições são um alerta. Então, eu estou aflito hoje por determinada situação, tem que refletir, mas por que eu estou passando por isso?
Quem passa por isso geralmente é gente que faz aquilo assim, assim, assim. Será que eu fiz isso? Vou escarafunchar aqui na minha cabeça se nessa minha vida eu não andei fazendo isso alguma hora qualquer, ou deixado de fazer alguma coisa para evitar isso. E aí eu aprendo, pelo menos espero que se aprenda, né? Para não passar por... Se não está gostando da aflição, não quer passar por ela novamente, então é bom ficar esperto. Não, é a outra página. Não, vou ler aqui o... É na que ela virou. A página virou. A página virou, é. Isso. Essa página bem que eu estava achando estranha aqui. Não é o que eu estava falando. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde. É o que acontece às vezes com a gente, né? Você aprende quando chega na minha idade, que aprende, né? Muitas coisas que poderia ter evitado. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável, ou me impõe-se a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Me parece até, se não me engano, a letra de um samba-canção da não sei se era Dolores Duran, falava aí, se eu soubesse o que fiz agora, não seria aquele ser que chora. Kardec poeta aqui, né? Então está aqui: se no começo da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. No entanto, já não há mais tempo. Só nos resta aqui passar pela aflição. Vamos torcer pelo menos que esteja servindo de aprendizado. Sim. Como o operário preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também lhe diz: perdi minha vida. Mas assim como para o operário o sol se levanta no dia... Isso aqui que eu acho perfeito. Como assim para o operário o sol nasce no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado em suas boas resoluções para o futuro. Na verdade, o operário fez lambança naquele dia, atrasou o serviço acumulou, mas no dia seguinte ele vai começar tudo de novo, ele pode trabalhar mais rápido e acertar tudo o que tem que acertar. Assim na nossa vida, eu estou aqui na minha idade, já vi que não dá para consertar as lambanças, mas eu vou ter outra vida, novinho em folha, para acertar o que eu fiz de errado aqui, não consegui acertar ainda nesta vida. Vou recomeçar de novo e vou tentar acertar e tentar não fazer novamente. Essa é a beleza da reencarnação, que nos permite reparar tudo aquilo que fizemos de errado para nosso próprio benefício e benefício da humanidade como um todo. Então nós temos que entender isso, buscar as causas das aflições atuais, enquanto podemos consertar e evitar que elas atuem novamente. As do passado muito remoto, que nós vamos estudar depois no outro dia, elas são mais difíceis, porque a gente muitas vezes não consegue se lembrar, não sabe, e fica aqui confuso, buscando o que foi, o que não foi, culpando Deus, culpando todo mundo, e é complicado. Mas vamos tentar, pelo menos, evitar as atuais, que, como diz Kardec aqui, a maioria dos nossos sofrimentos são causados pelas causas atuais. Não são as caras do passado. Porque eu nasci com esse karma. Porque minha programação reencarnatória. Esqueçam isso, gente. Isso acontece, sim. Mas 90% dos nossos sofrimentos são causados pelo que estão fazendo hoje. Não foi programado na espiritualidade que eu fosse mal educado. Não foi programado. Então você vai nascer, uma reencarnação, que você vai ser muito mal educado. Não existe isso, Marco. Eu sou mal educado porque não tem vergonha. Entendeu? Eu sou egoísta porque eu não tenho vergonha. Entendeu? Eu sou orgulhoso porque eu não tenho vergonha. Não tem nada a ver com vida passada. Não, isso é coisa de agora. Eu tenho que tomar vergonha agora. Eu tenho que... Vamos estudar depois as causas anteriores, mas essas não são as principais. As principais são as atuais, que nós devemos trabalhar com muito carinho para que elas sejam eliminadas e não voltem a nos atrapalhar novamente, Marco. Então sigamos o conselho de Kardec, peguemos as carapuças
e vamos dormir com elas para amanhã, que amanhã é um novo dia. Sem dúvida. Com certeza é uma questão, né, que nós já conseguimos, né, através do que Kardec nos oferece, a gente tem essa benfeitoria, né? A gente pode, conhecendo isso, começar a trabalhar e modificar alguma coisa. Porque aí você não precisa nem chegar no finalzinho da vida e dizer que, se eu soubesse, né? Por quê? Você já percebeu, né, bem antes, embora possa não ser até no início, como seria o ideal, né? Que é uma questão de educação, uma educação voltada, moralizada, né? Voltada para a questão moral, mas se for na tua fase mediana de vida, já está ótimo, porque você já vai se poupar de muito sofrimento, né? Porque você vai evitar, peraí, eu tenho que ser, né, ter mais temperança para enfrentar as coisas, eu tenho que ser mais cordato, eu tenho que buscar no relacionamento o amor e não as questões de interesse, as questões materiais, enfim, tudo isso vai te conduzir a escolhas melhores. E tendo escolhas melhores, você vai agir de forma melhor. E vai poupar sofrimento para o finalzinho da vida. Então, aquilo que você só iria progredir e agir de forma correta, de maneira a progredir em outra existência, você já está realizando agora. Quer dizer, metade do trabalho você já vai fazendo desde agora. Então é essa a importância que a gente tem que perceber no Espiritismo, que já nos oferece todas essas informações. Quer dizer, você já tem tudo isso, você só vai realmente persistir naquela conduta equivocada se realmente você for uma pessoa muito teimosa, né? Do contrário, você vai mudar toda a sua maneira de ver. Então, a sua postura, a sua posição vai ser modificada, porque você já vai constatar que aquilo pode ser uma causa atual de sofrimento, que vai te gerar N problemas, né? Inclusive até mesmo doença, né? Porque quando a gente fala da questão da imprevidência, né, que a pessoa que gasta tudo sem perceber, sem refletir que aquilo tem que ser ponderado porque ela deve vir a precisar no futuro, aquilo vai trazer para você no futuro dificuldade. Essa dificuldade vai gerar estresse, e o estresse vai gerar doença, né? Qualquer estresse gera doença. Então, N situações que você pode evitar, quer dizer, além das dificuldades que você vai evitá-las aqui, nessa existência, tendo menos sofrimento, você evita também aquilo que é o maior desafio do homem aqui na Terra, que são as doenças físicas, orgânicas, né? E aí, com certeza, você vai ganhar tempo, você vai progredir, vai avançar, que esse é o nosso objetivo aqui na Terra, e com certeza, além de tudo, sobretudo, você não vai ser infeliz. Então, que utilizemos todo esse manancial de informação a nosso progresso, né? Para o nosso bem. E vamos seguindo em frente. Não é isso, Tony? Então, por hoje ficamos por aqui, desejando a todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito,
para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.